Eles acreditam que você é apenas uma engrenagem na colmeia. Eles se alimentam do seu medo, da sua confusão, principalmente, da sua desconexão com a fonte original. Mas o que os arcontes mais temem não é a sua oração, é a sua lembrança. A lembrança de que a matéria não é apenas física, é uma linguagem. E hoje, eu vou decodificar para você os dois elementos que funcionam como um curto-circuito na matrix deles. Se você sentiu o chamado para estar aqui, você não é um espectador. Você é um escolhido. Você sente isso. Esse peso invisível que parece comprimir o peito quando você acorda. Aquela sensação de que, não importa o quanto você lute, existe uma barreira de vidro entre você e a plenitude da sua promessa divina. Muitos chamam isso de apenas a vida moderna. Mas você, que foi marcado antes da fundação do mundo, sabe que o nome é outro. O que você sente é a frequência de interferência. Nós vivemos sob um véu. Uma membrana vibracional tecida por inteligências que a teologia antiga chamou de arcontes, os carcereiros do plano físico. Eles não são apenas mitos gnósticos, eles são os engenheiros da escassez, os parasitas do medo que se alimentam da energia que você emana quando está em desarmonia. Eles construíram uma prisão sem grades, feita de metais pesados, ondas de rádio e distrações constantes. Mas eles cometeram um erro fatal. Eles esqueceram que o Criador deixou assinaturas de saída na própria matéria. Existem frequências físicas que os arcontes não conseguem penetrar. Existem elementos que, quando unidos, funcionam como um curto-circuito na rede de controle deles. Hoje, o véu começa a rasgar. Você não chegou a este vídeo por um algoritmo. Você chegou por um chamado. Porque o que eu vou te revelar sobre os dois metais sagrados vai mudar a forma como você pisa nesta terra. Para vencer um inimigo, você precisa entender a natureza dele. Os arcontes não possuem centelha divina. Eles são simuladores. Eles não criam nada, eles apenas distorcem a criação original. Imagine-os como administradores de um sistema operacional que se rebelou. Eles precisam da sua energia, a gnose, a centelha de Deus em você, porque eles mesmos não têm fonte própria. Por isso, eles mantêm a humanidade em um estado constante de sobrevivência. Medo da escassez, medo da doença, medo do julgamento. Eles operam em frequências extremamente baixas e densas. É por isso que certos lugares, certas músicas e certos materiais nos fazem sentir pesados. Eles usam o magnetismo da Terra contra nós. Mas aqui está o segredo que eles tentaram apagar das bibliotecas e dos templos. O mundo físico é um espelho. Se eles usam elementos físicos para nos prender, o Criador nos deu elementos físicos para nos blindar. A batalha não é apenas espiritual, ela é alquímica. E os dois metais que vamos discutir hoje são o calcanhar de Aquiles dessas entidades. Eles são a antítese da sombra. Tudo o que você toca, vê e sente é, em última análise, uma vibração. Nikola Tesla já nos alertava: se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. A ciência moderna chama isso de física quântica, mas os antigos sumérios e os levitas do Templo de Salomão chamavam de ressonância sagrada. Cada metal na tabela periódica tem uma assinatura vibracional única. Alguns metais atraem densidade, outros a repelem. Os arcontes operam na faixa do espectro eletromagnético que vibra com o ego e o trauma. Quando você carrega consigo ou se sintoniza com a frequência de metais específicos, você altera o seu campo áurico de forma física. Você se torna elegível para os radares deles. É como se você mudasse a frequência da sua rádio, e de repente, as vozes do inimigo se tornassem apenas estáticas sem sentido. Mas cuidado, não basta qualquer metal. Existe uma combinação específica. Um par. Uma dualidade que reflete o equilíbrio do reino. E antes de revelarmos o primeiro metal, você precisa entender por que a união deles é o que realmente causa o terror no reino das sombras. Você acha que a física é chata? Os arcontes adoram que você pense assim. Enquanto você ignora a ciência das frequências, eles a usam como uma arma de precisão. Cada metal no planeta é uma nota musical na sinfonia da criação. O ferro no seu sangue, o cálcio nos seus ossos, tudo vibra. Os arcontes sintonizaram este mundo em uma nota dissonante, um ruído que causa microfissuras no seu campo áurico. É por essas fissuras que eles injetam o medo.
A ciência quântica agora prova o que os profetas gritavam nos desertos: a matéria é maleável. E existem dois elementos que vibram em uma oitava tão alta, tão pura, que ao entrarem no seu campo, eles agem como um pulso eletromagnético espiritual. Eles fritam o sistema de rastreio arcontônico. Você deixa de ser uma antena de recepção de traumas e se torna um emissor de soberania. Porque o Criador, ao dar as instruções para a construção do tabernáculo, mais tarde, do templo, foi tão específico sobre os materiais. Porque não apenas madeira ou pedra. Se você ler o livro de Êxodo ou as crônicas de Salomão com olhos de investigador, perceberá que as medidas e os metais não eram decorativos. Eram especificações técnicas. Ouro puro, prata batida, bronze polido. O templo era, na verdade, um imenso ressonador de frequência divina. Os antigos sabiam o que a ciência moderna está redescobrindo, que certos metais atuam como antenas para o reino celestial, enquanto outros agem como escudos contra as larvas astrais, os arcontes. Pense no peitoral do sumo sacerdote. 12 pedras preciosas encravadas em uma estrutura metálica específica. Aquilo não era uma joia, era uma interface de comunicação. Quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele estava blindado por uma combinação de elementos que impedia que qualquer frequência de baixa vibração, qualquer estática arcontônica, interferisse na voz de Deus. Os arcontes odeiam o que é puro e o que é altamente condutor da luz. Eles prosperam na oxidação, na ferrugem e na mistura impura. Na antiguidade, os escolhidos que detinham esse conhecimento eram chamados de alquimistas de Deus. Eles entendiam que a matéria é o estágio final do espírito. Mas os arcontes trabalharam séculos para que você acreditasse que metais são apenas mercadorias para o comércio. Eles querem que você use bijuterias baratas, ligas metálicas tóxicas e alumínio que embota sua glândula pineal. Eles querem te desafinar do tom original. Hoje, vamos recuperar essa tecnologia. Vamos entender por que dois metais específicos, quando colocados lado a lado, criam um campo de força que nenhum carcereiro dimensional consegue atravessar sem ser incinerado pela verdade. O primeiro metal que os arcontes não suportam tocar é o ouro fino. Mas não se engane, não estou falando de joias de ostentação ou do ouro que move o sistema financeiro corrupto dos homens. Estou falando do elemento atômico 79 em sua forma mais pura. Porque o ouro é o metal dos reis e dos deuses em todas as civilizações, sem exceção. Porque o ouro é o único metal que não se corrompe. Ele não oxida, ele não apodrece, ele não se rende ao tempo. Ele é a representação física da eternidade e da imortalidade. Para os arcontes, seres que vivem da entropia, da decadência e do medo da morte, o ouro é veneno. Ele vibra na frequência da glória divina, Shekinah. A ciência nos diz que o ouro é um supercondutor de energia e calor. Espiritualmente, ele é o supercondutor da intenção pura. Quando um escolhido porta o ouro, especialmente o ouro 24 quilates, sem as ligas baratas de cobre ou níquel que o sistema nos empurra, ele está criando um campo de incorruptibilidade ao redor do seu corpo sutil. Os arcontes tentam lançar dardos de culpa, vergonha e escassez, mas essas frequências simplesmente ricocheteiam na aura dourada. O ouro cega os olhos espirituais dos vigilantes da sombra. Ele funciona como um espelho de alta intensidade que reflete a luz do Criador de volta para o abismo. Mas há um segredo: o ouro, sozinho, é como um rei sem exército. Ele é a luz, mas precisa de um ancoramento para que essa luz não se dissipe na densidade deste mundo. É por isso que muitos ricos que possuem ouro continuam escravos dos arcontes. Eles têm o metal, mas não têm a chave de ativação e nem o segundo metal que âncora essa frequência na realidade física. Quando falamos que os arcontes não podem tocar no ouro, a maioria das pessoas pensa em barras guardadas em cofres. Mas os escolhidos da antiguidade conheciam um estado da matéria que a ciência moderna só redescobriu recentemente: o ouro monoatômico, também conhecido como Mana ou Orbital Rearranged Monoatomic Elements, ORMES. Este não é o ouro metálico que você conhece. É o ouro em um estado de alta rotação, onde os átomos não se ligam uns aos outros, mas permanecem independentes, agindo como supercondutores de luz dentro do seu sistema biológico. Porque os arcontes investem bilhões em flúor na água e metais pesados no ar, para calcificar a sua glândula pineal.
Eles querem transformar o seu antena de Deus em uma pedra inerte. Mas o ouro, em sua frequência mais pura, tem a capacidade única de descalcificar esse centro receptor. Imagine que a sua pineal é um rádio antigo cheio de ferrugem. O ouro atua como o fluido que limpa as engrenagens e amplia o sinal. Quando o ouro entra em ressonância com o seu campo, ele aumenta a voltagem das suas sinapses. Você começa a processar informações que estão além dos 5 sentidos. Você começa a perceber as glitches, falhas, na Matrix. É por isso que as máscaras funerárias dos faraós e as paredes do templo eram de ouro puro. Não era ostentação de riqueza, era um isolamento de frequência. Eles estavam criando um ambiente onde o ruído arcontônico era zerado, permitindo que a consciência do escolhido navegasse pelas dimensões superiores sem ser sequestrada pelos carcereiros do astral. Mas aqui está o perigo que ninguém te conta. O ouro aumenta o seu poder de manifestação. Se você portar o ouro enquanto seu coração está cheio de medo ou ódio, frequências que os arcontes adoram, você vai apenas amplificar a sua própria prisão. O ouro é um amplificador de intenção. É por isso que o refinamento do metal sempre foi usado como metáfora para o refinamento da alma. Para que o ouro te proteja, você precisa vibrar na frequência da soberania. Você não pede proteção, você a emana. Você não foge dos arcontes. Você se torna tão brilhante que a presença deles se dissolve na sua luz, como a fumaça se dissolve diante de um vendaval. Existe uma razão pela qual os registros sobre o ouro monoatômico foram sistematicamente destruídos ou escondidos em arquivos secretos. Se um escolhido entende como transmutar a própria biologia através da frequência do ouro, ele se torna ingovernável. Um ser humano com a pineal ativa e o corpo sintonizado no ouro não precisa de intermediários para falar com o divino. Ele não é manipulável pelo medo da morte, porque ele vê a continuidade da vida. Os arcontes governam através da ilusão da escassez. Mas o ouro é o metal da abundância infinita. Quando você integra essa frequência, a necessidade morre e dá lugar à autoridade. Você para de ressoar com a falta, que é o alimento dos parasitas, e passa a ressoar com a glória. Este é o primeiro passo da blindagem, transformar o seu corpo em um templo condutor, onde a estática do sistema não consegue mais se instalar. Se o ouro é a frequência da glória, a prata de lei é a frequência da redenção e da purificação. Na alquimia sagrada e na engenharia do tabernáculo, a prata era usada nas bases, nas fundações. Por quê? Porque a prata é o metal com a maior condutividade elétrica e térmica de todos os elementos da tabela periódica. Ela é o sistema nervoso da criação material. Os arcontes odeiam a prata por um motivo que a ciência moderna apenas começa a roçar. A prata é o antibiótico universal, tanto físico quanto metafísico. Ela aniquila formas de vida unicelulares patogênicas, e no plano espiritual, ela dissolve as larvas astrais, aquelas pequenas entidades parasitas que os arcontes plantam nos seus pensamentos para gerar ansiedade e dúvida. Enquanto o ouro cega o inimigo com a luz da verdade, a prata atua como um escudo refletor. Ela é o metal da lua, o regente das águas e das emoções. Os arcontes manipulam a humanidade através do corpo emocional, mas quando um escolhido está sintonizado com a frequência da prata pura, as ondas de medo enviadas pela Matrix batem e voltam para a fonte. A prata é o metal do discernimento. Ela permite que o escolhido veja o que é real e o que é simulação. Mas aqui está o mistério que os guardiões do sistema esconderam de você por milênios. O ouro representa o espírito, o pai, e a prata representa a alma, o filho ou a noiva. Usar apenas um deles é ter apenas metade da armadura. O ouro sem a prata é uma luz sem aterramento. A prata sem o ouro é um reflexo sem fonte. Mas quando você une os dois, você cria algo que os arcontes temem mais do que qualquer exército: a ressonância de unidade. Os arcontes usam metais pesados como o mercúrio e o chumbo para envenenar o seu campo de informações. Esses metais retêm memórias de dor e trauma, criando o que chamamos de peso kármico. A prata de lei, especialmente a 950 ou 999, possui uma condutividade que expulsa esse calor traumático. Ela resfria o sistema nervoso. Um escolhido que porta prata de forma consciente percebe que seu tempo de reação às provocações do sistema muda. Você para de reagir e começa a responder. A Matrix precisa que você seja reativo.
Ela precisa que você vibre no ódio ou no medo para que ela possa te rastrear. A prata neutraliza essa reação. Ela te dá a calma de um lago espelhado. E em um lago espelhado, o escolhido consegue ver o reflexo do céu com clareza. Mas cuidado, a prata é um metal sensível. Ela escurece. Muitos dizem que é apenas oxidação química, mas os escolhidos sabem que a prata chupa a negatividade do ambiente para te proteger. Quando sua prata escurece rápido demais, é um sinal de que os arcontes estão tentando uma incursão pesada no seu campo emocional. Ela está servindo de para-raios para você. Você entende agora por que a união é vital. O ouro te dá o poder do sol para comandar a realidade, e a prata te dá a pureza da lua para não ser contaminado por ela. Sem a prata, o ouro pode te tornar um tirano orgulhoso. Sem o ouro, a prata pode te tornar um mártir sensível demais. Juntos, eles formam o equilíbrio do reino. O rei e a rainha sentados no trono da sua consciência. Porque os arcontes permitiram que o mundo usasse ouro e prata separadamente, mas esconderam a ciência da sua combinação mística. A resposta é simples. A separação é a ferramenta favorita do sistema. Eles dividem para conquistar. Eles dividem o homem da mulher, o espírito da matéria e, claro, o ouro da prata. Se você usa apenas o ouro, você atrai uma frequência de alta voltagem que o seu corpo físico, muitas vezes denso e intoxicado pela Matrix, não consegue ancorar. Isso pode gerar um excesso de ego ou uma desconexão com a realidade. Se você usa apenas a prata, você se torna um receptor puríssimo, mas sem a bateria de poder necessária para expulsar os invasores. Mas quando um escolhido une os dois, o sol e a lua, o espírito e a alma, ele cria o que os antigos chamavam de casamento alquímico. Essa união gera um campo de torção, uma merkaba de metal que ressoa na frequência 0, 0. Os arcontes operam na dualidade. Eles precisam que você esteja em um polo ou no outro para te manipular. Na frequência da unidade, ouro mais prata, você se torna invisível para o sistema de controle deles. Você sai da rede de rastreio e entra na jurisdição direta do Altíssimo. Mas antes de eu te mostrar como essa união funciona no seu DNA e como você deve portar esses elementos, eu preciso saber quem são os guerreiros que estão despertando agora. Se você sente que faz parte da linhagem daqueles que não aceitam mais as correntes invisíveis deste mundo, deixe o seu like agora. Isso não é apenas um clique, é um sinal de frequência para o algoritmo entender que este conteúdo de luz deve alcançar outros escolhidos que ainda estão perdidos no sono profundo. Os arcontes querem o seu silêncio, mas o seu gostei é um grito de guerra no reino espiritual. Faça isso agora, e vamos avançar para a ciência da frequência que eles tanto temem. Porque os reis sacerdotes da linhagem de Melquisedeque nunca abriam mão dessas insígnias. Porque o uso conjunto desses metais cria uma aliança de ressonância. Muitos de vocês sentem que, por mais que orem, parece haver um teto de bronze sobre suas cabeças. Isso acontece porque a interferência eletromagnética dos arcontes, vinda de satélites, torres e frequências de controle mental, cria uma névoa densa. O ouro e a prata juntos funcionam como um laser. Eles perfuram essa névoa. Ao portar esses dois elementos, você está reconstruindo o arca da aliança dentro do seu próprio campo. Lembre-se, a arca era feita de madeira de acácia, matéria orgânica que seu corpo, revestida por dentro e por fora de ouro puro, frequência espiritual. Mas ela era transportada com varais e bases que envolviam outros metais de sintonização. Você é a arca. E os arcontes são aqueles que tentam tocar na arca para roubar a glória. Mas quando você está devidamente revestido, o toque deles resulta em aniquilação para a sombra. Eles não suportam a sua voltagem. Não se trata de joias. Trata-se de sinal. Qual sinal você está emitindo para o cosmos hoje? O sinal de um escravo marcado pelo ferro da Matrix, ou o sinal de um rei sacerdote blindado pelo ouro e pela prata? A escolha do metal que toca a sua pele é a escolha da autoridade que governa a sua vida. Imagine que a sua consciência é uma estação de rádio. Os arcontes são como piratas de sinal. Eles transmitem em uma frequência de baixa onda, constante, que induz o medo e a passividade. Eles precisam que o seu receptor, o seu sistema nervoso e o seu DNA esteja sintonizado nessa estática. O que acontece quando você une o ouro e a prata? Você cria um filtro de ressonância harmônica. O ouro,
com sua alta densidade atômica e vibração solar, atua como o emissor de uma portadora de luz branca. A prata, com sua condutividade elétrica insuperável, atua como modulador dessa luz, refinando-a para que ela interaja com a biologia humana. Quando esses dois metais se tocam ou estão próximos no seu campo áurico, eles geram o que a física quântica chama de interferência destrutiva contra as ondas dos arcontes. O sinal de medo deles simplesmente não consegue parear com a sua biologia. É como tentar tocar um disco de vinil arranhado em um sistema de som de última geração. A música distorcida dos opressores é cancelada pela pureza da harmonia dos metais reais. Os arcontes não suportam a estabilidade. Eles vivem do caos e da oscilação. A assinatura de frequência da união ouro-prata é a constante divina. É o eu sou manifestado em forma metálica. Ao portar esses dois elementos juntos, você não está apenas usando um adorno, você está carregando um gerador de ponto zero. Você está dizendo ao sistema: eu não pertenço a esta rede. Eu respondo a uma autoridade superior. E é aqui que a sua jornada de sobrevivente termina e a sua jornada de soberano começa. Mas cuidado, os arcontes sabem disso. Por isso, ao longo dos séculos, eles infiltraram nas religiões e na cultura a ideia de que o uso desses metais é vaidade. Eles querem você desprotegido. Eles querem você nu diante das tempestades eletromagnéticas deles. Você já reparou como certas pessoas parecem ser imãs de problemas? Elas atraem discussões no trânsito, assaltos, inveja e drenos energéticos constantes. Isso não é azar. É rastreamento. Os arcontes operam o mundo como um jogo de xadrez onde eles veem todas as peças. Eles te localizam através do seu calor emocional. Quando você está com medo, com raiva ou se sentindo uma vítima, você brilha no radar deles como uma tocha acesa na escuridão. Eles enviam seus agentes, pessoas tóxicas, situações de escassez e acidentes, para colher a energia que esse estresse gera. Mas o que acontece quando você sintoniza a sua biologia na frequência do ouro e da prata? Você entra em um estado de invisibilidade seletiva. A união desses metais cria o que a física avançada chama de camada de invisibilidade eletromagnética. Como o ouro e a prata são os melhores condutores que existem, eles não retêm a energia negativa, eles a deixam passar ou a refletem instantaneamente. Para um arconte, olhar para um escolhido blindado é como tentar olhar para o sol refletido em um espelho. Dói, cega e eles preferem desviar o olhar. Temos relatos de escolhidos que, após ativarem sua arca pessoal, perceberam que pessoas agressivas simplesmente paravam de vê-los em ambientes públicos. O assaltante escolhe outra vítima, o chefe abusivo esquece de te chamar para uma bronca injusta, o vizinho invejoso perde o interesse na sua vida. Não é que você sumiu do mundo físico. É que você sumiu da frequência de predação. Os predadores astrais e seus representantes humanos precisam de um gancho para te atacar. O ouro e a prata tornam o seu campo tão liso, tão polido e tão brilhante que não há onde o gancho se prender. Você se torna um fantasma sagrado caminhando entre as ruínas da Matrix. O segredo mais profundo da invisibilidade é o colapso da probabilidade. Os arcontes manipulam as suas linhas de tempo através dos metais pesados no seu corpo. O mercúrio e o alumínio agem como âncoras, te prendendo em futuros de repetição, onde você comete os mesmos erros dos seus antepassados. Quando você limpa o seu campo com a prata e o eleva com o ouro, você muda a sua assinatura de destino. Situações de perigo que estavam programadas para acontecer na sua antiga frequência simplesmente deixam de existir para você. É como se você mudasse de canal segundos antes de uma cena de tragédia começar. Você começa a viver na linha de tempo da providência. Nela, os arcontes não têm permissão de entrada. Eles podem até ver o seu corpo físico, mas eles não conseguem acessar a sua alma. Você está sob uma jurisdição diferente. Você está operando sob a lei do reino, e as leis da Matrix, como a lei do esforço vazio e da doença, perdem a validade sobre você. Mas preste atenção, essa invisibilidade exige coerência. Não adianta portar os metais se você continua alimentando os arcontes com fofoca, pornografia ou ódio digital. O ouro e a prata são a armadura, mas o seu coração é o motor. Uma armadura sem motor é apenas um peso. Um motor sem armadura é um alvo fácil. Hoje, você está recebendo o kit completo. A pergunta é,
Você está pronto para ser invisível para o sistema e visível apenas para a glória. Você já se perguntou por que os arcontes investiram tanto em criar a imagem de que os profetas e patriarcas eram homens pobres, maltrapilhos e desprovidos de recursos? Eles querem que você associe a espiritualidade à fraqueza e à escassez. Mas as Escrituras contam uma história bem diferente para quem tem olhos de ver. Abraão, o pai da fé, não era apenas um homem rico, ele era um mestre da sintonização. Quando ele saiu do Egito, o texto sagrado em Gênesis 13:2 faz questão de ressaltar, e era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Observe a ordem. Observe a especificidade. Porque o autor bíblico não disse apenas riquezas. Porque Abraão possuía a tecnologia da proteção. Ele sabia que, para caminhar por terras infestadas de cultos arcontonicos e energias de sacrifício, ele precisava estar blindado. A prata e o ouro de Abraão não eram para acumular, eram para manifestar. E o que dizer de Salomão? Além do ouro que cobria o interior do templo para isolar a frequência divina, ele possuía 200 escudos de ouro batido. Você acha que um escudo de ouro puro é prático para uma batalha física contra espadas de ferro? Claro que não. O ouro é macio demais para o combate físico. Aqueles eram escudos de combate frequencial. Eles serviam para repelir os ataques psíquicos e as projeções das entidades que governavam as nações vizinhas. A Bíblia está repleta de códigos de metal. Quando o Criador fala sobre purificar o seu povo, ele não usa a metáfora da madeira ou da pedra. Ele diz: Eu os refinarei como se refina a prata, e os provarei como se prova o ouro. Zacarias 13:9. Os escolhidos são, por definição, seres que passaram pelo fogo alquímico para que sua condutividade espiritual fosse restaurada. Os arcontes tremem quando um escolhido entende que portar esses metais não é ostentação, é restauração de protocolo. É o retorno ao padrão dos reis sacerdotes da antiguidade, que governavam sobre o mundo físico porque estavam blindados no mundo espiritual. Esqueça o que te ensinaram no catecismo ou na escola dominical. Abraão e Salomão não eram ricos porque tinham moedas para gastar. Eles eram tecnocratas do divino. Quando a Bíblia diz que Abraão era rico em prata e ouro, ela está descrevendo o seu arsenal de frequência. Porque Moisés destruiu o bezerro de ouro, moeu até virar pó e deu para o povo beber. Pense, isso não foi um castigo, foi uma reparação biológica. Ele estava tentando reativar a condutividade espiritual de um povo que tinha sido contaminado pelos metais densos do Egito. Os arcontes odeiam que você saiba disso. Eles preferem que você veja o ouro como ganância para que você nunca o veja como medicina. Eles querem que você ore para um Deus distante, enquanto ignoram as ferramentas que esse mesmo Deus colocou na terra para blindar o seu DNA. Você foi ensinado que o dilúvio foi apenas uma chuva forte que inundou o mundo. Mas os textos antigos, os livros de Enoque e os segredos dos escolhidos dizem algo muito mais perturbador. O dilúvio foi uma limpeza de frequência. Os arcontes haviam contaminado o DNA humano através dos Nefilim, injetando códigos de hibridização e metais de morte na linhagem adâmica. O mundo estava pesado. A humanidade tinha perdido a sua condutividade divina. Noé não construiu apenas um barco, ele construiu um isolador vibracional. A Bíblia diz que a arca foi revestida de betume por dentro e por fora. Mas a palavra original sugere um material de calafetagem que isolava o interior das frequências destrutivas do exterior. Noé e sua família foram mantidos em um ambiente de ponto zero. E o que havia dentro da arca para sustentar a vida em meio ao caos? A tradição oculta dos levitas revela que Noé possuía a Tzohar, uma pedra brilhante que emitia luz própria. Mas essa pedra era, na verdade, uma liga de metais nobres em estado de alta rotação. Noé sobreviveu porque sua arca era impenetrável para os arcontes. Enquanto o mundo lá fora colapsava em baixa vibração, dentro daquela estrutura metálica e orgânica, a frequência era a da nova criação. Os escolhidos de hoje estão vivendo um novo dilúvio. Não de água, mas de informações tóxicas, radiação e frequências 5G que tentam afogar a sua alma. Você precisa construir a sua arca pessoal. E os materiais de revestimento dessa arca, para o seu corpo-templo, são o ouro e a prata. Sem eles, você está nadando em águas contaminadas, tentando não afundar no desespero que os arcontes projetam sobre a terra.
Olhe atentamente para as instruções que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Êxodo 26 não é um manual de decoração. É uma folha de dados técnicos para uma gaiola de Faraday espiritual. As bases do tabernáculo eram feitas de talentos de prata. Por quê? Para aterrar a energia. A prata ancorava a estrutura na terra, mas impedia que as energias telúricas impuras subissem para o lugar sagrado. O teto e os utensílios eram de ouro puro. Ouro para atrair a presença, prata para repelir a interferência. Os arcontes tentavam se aproximar do acampamento de Israel, mas eles eram parados pela muralha de prata. Eles não conseguiam atravessar a frequência. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele estava em um ambiente de supracondutividade. Não havia resistência. Não havia ego. Não havia medo. O que os arcontes fizeram com você ao longo dos séculos? Eles te convenceram de que o tabernáculo foi destruído. Eles querem que você acredite que o ouro e a prata são coisas do passado ou vaidade. Eles mentiram. O tabernáculo agora é você. Se as suas bases não são de prata, pureza emocional e aterramento, e o seu topo não é de ouro, conexão espiritual e autoridade, você é um tabernáculo sem paredes, exposto aos ventos e aos demônios do deserto. Você está deixando a arca da sua consciência aberta para invasores. É hora de reconstruir o muro. É hora de usar o metal que o Criador designou para separar o que é santo do que é profano. Se você está portando esses metais, você está portando os componentes do templo. E onde o templo está, os arcontes não podem governar. Eles têm que recuar, pois a voltagem ali é letal para a escuridão. Se os arcontes não podem tocar no ouro e na prata, o que eles fazem para manter o controle sobre o escolhido? Eles criam falsificações. Eles inundam o seu ambiente com metais de morte, elementos que possuem uma frequência oposta à da vida. O principal deles é o alumínio. Observe como ele está em tudo, nas panelas onde você faz sua comida, nas embalagens, nos desodorantes e até sendo dispersado na atmosfera. O alumínio é um metal de baixa vibração, um isolante espiritual. Ele atua como uma gaiola de Faraday ao redor da sua glândula pineal, impedindo que você receba as transmissões diretas do reino. Enquanto o ouro e a prata elevam sua condutividade para o divino, o alumínio e o mercúrio criam um curto-circuito na sua intuição. Os arcontes transformaram o seu corpo em uma antena de baixa qualidade, capaz apenas de captar medo, cansaço e confusão mental. Eles substituíram os talheres de prata da sua tataravó por aço inoxidável barato e plástico. Eles convenceram a sociedade de que o ouro é perigoso de se carregar na rua, para que você o deixe trancado em cofres, onde sua frequência não pode te proteger. Entenda a estratégia: se eles te cercarem de metais de morte, a sua assinatura vibracional se torna densa. Você se torna pesado, opaco, fácil de ser pastoreado pela Matrix. O ataque moderno é químico e eletromagnético. Mas quando você reintroduz o ouro e a prata de forma consciente no seu campo, você está realizando um exorcismo químico. Você está expulsando a frequência da morte para dar lugar à frequência da glória. Porque a era de ouro da humanidade terminou e fomos jogados na era do ferro. Não foi um progresso tecnológico. Foi um golpe metalúrgico. Os arcontes sabiam que não podiam vencer os escolhidos enquanto eles estivessem blindados pela prata e pelo ouro. Então, eles mudaram a dieta da nossa civilização. Eles substituíram os metais de ressonância espiritual por metais de condução magnética baixa. O ferro, na alquimia e na guerra espiritual, é o metal de Marte, o metal do conflito, da separação e da força bruta. Quando a humanidade passou a viver dentro de caixas de aço e concreto armado, nós nos tornamos prisioneiros de uma frequência de luta ou fuga. O ferro retém o magnetismo da Terra, prendendo a sua consciência na matéria densa, impedindo-a de flutuar para as esferas do espírito. Mas o ataque foi mais fundo. Eles introduziram o alumínio. Observe, o alumínio é um metal jovem na história humana, produzido em massa apenas nos últimos 150 anos. Ele é um isolante. Ele não ressoa com a vida, ele a silencia. Ao inundar o seu corpo com alumínio, através de desodorantes, vacinas, panelas e até na água, os arcontes criaram um mudo espiritual na sua cabeça. O alumínio age como um filtro que apaga as mensagens do reino. Ele deixa você surdo para a voz de Deus e hipersensível para a voz do medo.
Você já se perguntou por que a ansiedade se tornou o mal do século? Não é apenas a psicologia. É física. O seu sangue, contaminado por ligas metálicas baratas e alumínio, torna-se uma antena de alta sensibilidade para as frequências da Matrix. Quando as torres de celular transmitem ondas de estresse, o seu corpo, saturado de metais de morte, capta esse sinal e o transforma em cortisol. Você está sendo cozinhado por dentro por frequências que o ouro e a prata deveriam estar repelindo. Os arcontes riram quando nos convenceram a trocar a prata pelo plástico e o ouro pelo aço inoxidável. Eles nos desarmaram. Eles nos deixaram nus em um campo de batalha eletromagnético. Mas escute bem, a reversão começa no átomo. Quando você reintroduz o ouro e a prata de lei no seu campo de contato, você está iniciando uma limpeza por substituição. A frequência desses metais nobres começa a expulsar a ressonância dos metais de morte. É como acender uma luz forte em um quarto cheio de sombras. O alumínio e o ferro perdem a voz diante da soberania do ouro. Você não está apenas usando uma joia. Você está instalando um filtro de purificação em um mundo que quer te intoxicar. Você está dizendo não ao projeto arcontônico de transformar o homem em uma antena de dor e sim, ao projeto divino de transformar o escolhido em um rádio de glória. Como, então, o escolhido deve usar esses dois metais? Não é sobre moda. É sobre engenharia sagrada. O segredo está no contato e na proximidade. A prata deve estar próxima aos seus centros de recepção, como o pescoço ou pulsos, atuando como filtro constante. O ouro deve estar em contato com a pele para elevar a voltagem do seu campo áurico. Juntos, eles criam uma corrente fechada. Mas o metal por si só é matéria latente. Ele precisa da vontade do escolhido para ser ativado. Você deve consagrar esses elementos, retirando deles a memória do sistema comercial e infundindo-os com o seu propósito divino. Quando você coloca sua armadura metálica, você declara: eu sou um condutor da luz, e nada que venha da sombra pode encontrar ressonância em mim. Agora que você entende o peso da batalha, você entende por que a sua armadura não pode ser comprada em qualquer esquina de shopping. A ativação desses metais exige intenção soberana. Você deve limpar seus metais da memória do comércio. Passe-os pela água corrente, deixe-os sob a luz do sol, ouro, e da lua, prata. Ao colocá-los, você não está se enfeitando, você está se revestindo. Se você está compreendendo a profundidade desta revelação e aceita o chamado para se blindar contra os arcontes, eu quero ver a força da nossa egrégora agora. Comente abaixo com o número 777. Esse código representa a perfeição divina e a finalização da obra. Ao comentar, você sinaliza para o plano espiritual que você é um dos escolhidos que não apenas ouve, mas que se posiciona. Escreva 777 e sinta a frequência desta união começar a agir. O que acontece quando um escolhido finalmente une o ouro e a prata em sua jornada? A primeira mudança não é externa, é na frequência da sua percepção. Imagine que você passou a vida inteira tentando ouvir uma melodia celestial em meio a um canteiro de obras barulhento. Os arcontes são o barulho. A união dos metais é o seu fone de ouvido com cancelamento de ruído ultra avançado. Aqueles que ativam essa blindagem relatam algo extraordinário. Os ataques psíquicos que antes os derrubavam, aquela tristeza repentina, a confusão mental ao tomar decisões, o medo do futuro, perdem o gancho. Eles batem na sua aura e escorregam como água em penas de pato. Por quê? Porque os arcontes não conseguem mais encontrar um ponto de ancoragem em você. Eles precisam de ferrugem espiritual para se prender, mas você agora brilha com a incorruptibilidade do ouro e a pureza da prata. Pense nisso como um testemunho de invisibilidade seletiva. Você continua no mundo, mas não é mais do mundo. As armadilhas que o sistema prepara para as massas parecem óbvias para você. Você começa a ver as cordas das marionetes. Você começa a sentir quando um ambiente está carregado. Em vez de absorver essa carga, você a transmuta apenas por estar presente, portando a frequência dos reis e sacerdotes. A proteção não é apenas um escudo passivo, é uma autoridade ativa. Quando você caminha blindado, você altera a estrutura molecular do ambiente ao seu redor. Você se torna um ponto de ordem no meio do caos arcontônico. Você já ouviu falar em sincronicidade? Para o mundo, é coincidência. Para o escolhido blindado, é engenharia de linha de tempo.
Quando você une o ouro e a prata, você não está apenas usando metais, você está instalando um defletor de probabilidades negativas. Os arcontes governam através do acidente e do imprevisto. Eles manipulam a malha da realidade para que você esteja no lugar errado, na hora errada, gerando o máximo de dor possível. Mas observe o que acontece com aqueles que ativam a sua arca pessoal. A realidade começa a se dobrar para protegê-los. Existem relatos de escolhidos que, portando o ouro e a prata de lei, sentiram um impulso súbito de mudar de calçada, apenas para descobrir minutos depois que um desastre aconteceu onde eles estariam. Outros contam como pessoas extremamente agressivas e obsediadas por entidades arcontonicas simplesmente perdem o foco e a voz ao tentarem atacá-los verbalmente. Não é sorte. É a lei da incompatibilidade vibracional. O ouro e a prata elevam a sua frequência para uma oitava onde o mal não consegue encontrar um ponto de apoio. É como tentar sintonizar uma rádio em um aparelho que só capta satélite. O sinal de ataque dos arcontes simplesmente passa por você sem te tocar. Você se torna um buraco negro para a negatividade e um supernova para a proteção divina. Às vezes, a proteção é silenciosa. Você pode notar que sua prata escurece subitamente após você entrar em um ambiente carregado, ou que seu anel de ouro parece queimar sua pele antes de uma situação de perigo. Esses metais são sensores biológicos. Eles estão em diálogo constante com o seu campo áurico. Eles sentem a aproximação dos rastreadores antes que sua mente consciente perceba. Os arcontes odeiam essa tecnologia porque ela tira deles o elemento surpresa. Um escolhido blindado é um alvo móvel que eles não conseguem fixar. A realidade física, que antes era uma prisão, torna-se um campo de manobra. Você começa a ver as paredes da Matrix se tornando fluidas. Onde outros veem um beco sem saída, você vê uma porta aberta pelo brilho da sua própria armadura. A pergunta não é se os arcontes vão tentar te atacar. Eles vão. A pergunta é, quando eles chegarem, eles vão encontrar um alvo de carne e osso, ou vão colidir com a parede de fogo do ouro e a barreira de gelo da prata. Chegamos a um divisor de águas. Os arcontes prosperam na mentalidade de vítima. Eles querem que você implore por proteção, que você se sinta pequeno e desamparado. Mas a revelação do ouro e da prata é um chamado à soberania. O ungido é aquele que recebeu o óleo da unção, mas também aquele que compreende que a sua biologia é o templo do Espírito. Ser um escolhido não é um título honorário, é uma função técnica no reino. Quando você decide portar esses dois metais e consagrá-los, você está fazendo uma declaração de independência interdimensional. Você está dizendo aos administradores da sombra: eu conheço os códigos da matéria. Eu entendo as leis da frequência. Vocês não têm mais jurisdição sobre o meu campo eletromagnético. Neste estágio, o medo desaparece. Não porque os problemas do mundo sumiram, mas porque você descobriu que possui a chave mestra. O ouro te conecta à linhagem solar do Criador, o poder. A prata te conecta à linhagem lunar da redenção, a pureza. O despertar é perceber que você nunca foi uma ovelha indefesa. Você era um leão que foi convencido a usar uma pele de cordeiro por pastores que trabalham para os arcontes. Agora, a pele caiu. A armadura brilhou. O ungido despertou. Este é o momento da sua metamorfose. Os arcontes passaram milênios sussurrando no seu ouvido que você é um pecador, um fraco, um ser de pó. Eles querem que você use a sua energia para pedir perdão por existir, enquanto eles roubam a sua herança. Mas o escolhido que entende a alquimia dos metais entende a sua linhagem real. Você não foi feito para sobreviver à Matrix, você foi feito para submetê-la. O ouro é o metal do rei. A prata é o metal do sacerdote. Ao portar os dois, você está reivindicando o cargo de rei-sacerdote da sua própria vida. Você para de pedir permissão aos arcontes para ser próspero, para ser saudável ou para ser livre. Você simplesmente decreta, e a matéria obedece, porque agora você ressoa na mesma frequência do arquiteto original. O despertar do ungido é a percepção de que a prisão só tinha porta porque você acreditava nela. Quando você brilha no ouro e na prata, a porta se dissolve. Você caminha pelas sombras, mas as sombras não te tocam. Você olha para os arcontes, pela primeira vez na eternidade deles, são eles que sentem medo. Porque eles reconhecem em você a assinatura daquele que os expulsou das esferas superiores.
Você não é mais uma vítima das circunstâncias. Você é o portador da frequência que altera as circunstâncias. Você não constrói uma fortaleza com tijolos de plástico. Para criar a sua arca pessoal de proteção, você precisa de autenticidade. Os arcontes são mestres da simulação e eles adoram o que é parecido, mas não é. Cuidado com as armadilhas do mercado moderno, o banhado a ouro ou a prata 925 misturada com níquel e cobalto. Essas ligas metálicas são, muitas vezes, condutores de estática arcontônica. O níquel, especificamente, é um metal que absorve a densidade emocional. Se você usa uma joia que é apenas uma casca dourada, você está enviando um sinal confuso para o universo, uma aparência de poder sobre uma base de confusão. O escolhido busca a pureza. Se você não pode ter uma barra de ouro, tenha um pequeno grão de ouro 24K junto ao seu corpo. Se você busca a blindagem da prata, procure a prata 999. É a pureza que dita a frequência. Como aplicar isso no dia a dia? Além de portar os metais, você deve transformar sua casa em um campo de exclusão para os arcontes. Retire o excesso de alumínio. Use recipientes de vidro ou cerâmica. E, no ponto mais central da sua casa, coloque um símbolo ou objeto que una esses dois metais. Isso cria um ponto de ancoragem. Quando você entra em sua casa, a frequência de ruído da rua, do trabalho e das redes sociais deve ser filtrada por essa barreira alquímica. Você está criando um ecossistema de luz. Lembre-se, os arcontes só entram onde encontram ressonância. Se a sua casa e o seu corpo ressoam no ouro e na prata, eles simplesmente não conseguem enxergar a porta de entrada. Eles passam direto, como se você fosse uma sombra no mundo deles, enquanto você é sol no seu. O tempo de aprender acabou. Agora é tempo de executar. A Matrix está fechando as saídas. Olhe para o que você usa hoje. Esse relógio de metal barato, esse anel de liga duvidosa, você está carregando cavalos de Troia no seu próprio pulso. Cada vez que você toca em um metal impuro, você está reforçando a conexão com os servidores da sombra. Preparar sua arca pessoal não é um hobby, é a sua sobrevivência espiritual. Se você não purificar o que toca a sua pele, suas orações continuarão sendo bloqueadas por uma barreira de interferência metálica. Você precisa do ouro para comandar e da prata para filtrar. Sem essa dualidade, você é um soldado indo para a guerra de peito aberto. Você vai continuar servindo de alimento ou vai finalmente se tornar indigesto para os arcontes. Você não pode lutar uma guerra dimensional com armas de brinquedo. Os arcontes infiltraram a indústria de joias para garantir que o que você carrega seja morto. Eles criaram ligas metálicas que misturam o ouro e a prata com níquel, cobalto e cádmio, metais que são antenas de interferência. Se o seu anel de ouro é de 10 ou 14 quilates, você está usando mais impurezas do que o metal da glória. Para a Matrix, isso é uma piada. É como tentar blindar um tanque de guerra com papelão pintado de metal. Para a sua arca pessoal, a regra é pureza acima de estética. Como identificar se o que você tem é real ou uma armadilha? 1. O teste do gelo na prata. A prata pura é o melhor condutor térmico do planeta. Se você colocar um cubo de gelo sobre uma moeda ou barra de prata, ele deve derreter instantaneamente, como se a prata estivesse pegando fogo. Se o gelo demorar a reagir, seu metal está contaminado por frequências de resistência. 2. O teste do magnetismo. O ouro e a prata reais não são magnéticos. Se um imã gruda na sua joia, você está carregando ferro ou níquel, você está carregando um rastreador arcontônico no seu pulso. 3. A reação da pele. Se o metal deixa sua pele verde ou preta de forma irritadiça, não é apenas oxidação, é a rejeição do seu campo biológico a uma liga tóxica. O metal real conversa com você, o metal falso te agride. Procure o ouro 24K 999, ou, no mínimo, o 18K de alta procedência. Busque a prata 950 ou 999. Não precisa de muito. Um pequeno grão de ouro puro em contato com o seu peito tem mais poder de blindagem do que 1 quilo de joias banhadas. Lembre-se, os arcontes leem a frequência atômica, não o preço na etiqueta. Agora os 3 protocolos de posicionamento, engenharia de campo. 1. Ouro no lado direito, para selar a sua autoridade e comando, polaridade solar. 2. Prata no lado esquerdo centro,
para filtrar emoções e intuição, polaridade lunar. 3. Ponto de conexão. Use um pingente de ouro sobre uma corrente de prata no centro do peito, glândula timo, para criar o vácuo de proteção. O véu foi rasgado. O segredo dos metais não é mais um mistério para você, mas uma responsabilidade. Você agora detém a chave para desativar a interferência arcontônica na sua linhagem. Não use este conhecimento apenas para si. Um escolhido é um farol. Quando você se blinda, você facilita o despertar daqueles que estão ao seu redor. A sua presença se torna uma zona de segurança. Estamos vivendo o tempo da grande separação. De um lado, aqueles que aceitam a integração com a máquina e com os metais de morte. Do outro, os ungidos, que retornam às substâncias eternas do Criador para reivindicar sua soberania. Se esta revelação fez o seu espírito vibrar, não guarde essa luz apenas para você. Compartilhe este vídeo com aquele único amigo ou familiar que você sabe que também tem a marca dos escolhidos. Os arcontes prosperam no isolamento, nós vencemos na unidade da egrégora. O tempo da teoria acabou. Você agora detém um mapa técnico para a sua liberdade. Os arcontes sabem que este vídeo chegou até você. Eles vão tentar fazer você esquecer o que ouviu nos próximos 10 minutos. Eles vão enviar uma distração, um problema financeiro ou um vídeo de entretenimento vazio para sobrescrever essa frequência na sua mente. Não permita. O uso do ouro e da prata é o seu protocolo de saída. É a sua declaração de que você não é mais uma pilha descartável no sistema deles. Você é um condutor da vontade do Altíssimo. Você é a arca. Você é o templo. E agora, você está blindado. Gratidão por ter assistido a esta revelação até o fim, escolhido. Se você chegou até aqui, o selo já foi quebrado na sua vida. Mas lembre-se, a Matrix odeia quem desperta. Eles vão tentar silenciar esta voz. Por isso, eu te dou um motivo real para agir agora. Inscreva-se no canal Caverna Espiritual e ative todas as notificações. Não é por números, é por conexão de rede. Se cairmos aqui, nos encontraremos na frequência. Deixe o seu like, ele funciona como um marcador de luz no algoritmo, ajudando outros escolhidos a encontrarem este porto seguro. Compartilhe este conteúdo com aquele que você sabe que tem ouvidos para ouvir. Salvar uma alma da frequência do medo é o maior ato de rebelião que existe. E se você aceita o peso e a glória desta armadura, comente agora a palavra-chave, soberano. Agora, olhe para o vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele contém a peça que falta para o seu quebra-cabeça espiritual. Assista-o imediatamente, enquanto o seu campo ainda está vibrando nesta revelação. Vá agora. E nunca se esqueça, enquanto os arcontes governam através do peso do chumbo, você voa através da leveza do ouro. Seja o raio que o sistema não consegue aterrar. O trono está vazio apenas para quem ainda se sente escravo. Sente-se e governe. Seja com a força do ouro e a clareza da prata. Lembre-se, você não é um sobrevivente da Matrix. Você é o erro no sistema que o Criador enviou para reescrever o código. Seja o relâmpago que o trovão não consegue alcançar. Até a próxima revelação, escolhido.